E eu quero pensar com os queridos nesse primeiro domingo de Advento sobre os fundamentos para nós crermos em Jesus, ou as razões para que eu e você possamos crer em Jesus. Eu vou usar o texto do Evangelho de João, capítulo 1, o verso 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 15 ao 18. E ali nós temos definido os fundamentos que nos levam a crer na pessoa de Cristo Jesus. Vou estar lendo na nova versão transformadora. João 1, o verso 15 ao 18. Os queridos podem se colocar mais uma vez em pé, em reverência à leitura da palavra. Vamos lá. Diz assim: João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Que Deus possa abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Podem tomar lugar. Irmãos, a palavra advento vem do latim adventus, que quer dizer chegada. E o verbo que define esse tempo é advenire, que é chegará. E é esse período que antecede, de fato, o Natal. Para nós, cristãos, é um tempo de preparação, é um tempo de contentamento, de alegria, de expectativa, aonde nós esperamos o nascimento de Jesus Cristo. Mas também é um tempo de contrição, aonde nós nos apresentamos diante do Senhor com arrependimento, nutrindo a nossa fé nele, procurando promover o amor, a paz entre as pessoas. Então esse momento que antecede os domingos do dia do Natal, nós definimos como advento, e é a verdadeira festa que celebra a vinda do menino Jesus. Agora, por que celebrar a vinda de Jesus? Quais são as razões que nos levam como igreja a professar, a cantar, a adorar o menino Jesus? Porque, queridos, o centro do cristianismo encontra-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que compõe a nossa fé, o nosso viver, a nossa adoração, está justamente alicerçado naquilo que Cristo fez e naquilo que Ele é. Ele, o menino Deus, vindo ao encontro da humanidade, se revelando a nós, se apresentando a nós. Então ele é a essência da nossa fé. Ele, na verdade, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos cuida, e que ele que veio em carne e osso, como diz João 1,14, que o verbo se fez carne, e veio habitar entre nós cheio de graça e verdade. Mas também este verbo, o menino Jesus, é aquele que nós adoramos. Nós o adoramos por aquilo que ele fez. Quando ele vai até a cruz, e ele então se entrega por amor a cada um de nós, e nos perdoa de todos os nossos pecados. É como João diz lá em capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, por que nós precisamos crer em Jesus? Porque você, no teu coração, na tua vida, você precisa entender que o crer em Jesus é o que de fato define o nosso relacionamento com Deus. Porque esse crer em Jesus é tão especial, tão singular. E aqui em João 1, o verso 15, na conclusão do prefácio ou do prólogo, o Evangelho aqui está nos apresentando três fundamentos, três razões
que levam o meu coração e o seu coração a dizer, é por isso que eu devo crer em Jesus. E a primeira razão que João apresenta é por causa da sua superioridade. Se nós fizermos aqui uma leitura bem cuidadosa, nós vamos ver que João nos revela, nos versos 16 e 17, algo muito importante e que complementam a ideia do verso 14. Olha o que diz o verso 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Da sua plenitude nós recebemos graça. O verso 16. Sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Dessa forma, a gente percebe aqui, queridos, que no verso 15, quando fala sobre João Batista, ele apresenta um parêntese. É como que ele se fizesse uma pausa, assim como aconteceu no verso 6 ao 8, onde ele fala sobre João Batista, que também é um parêntese. Então, o que João quis dizer com esta afirmação no verso 15? Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Amados, João Batista não só era 6 meses mais velho do que Jesus, como também começou o seu ministério público terreno antes de Jesus começar. Então, por que é que ele diz aqui que Jesus era mais poderoso do que ele, de que Jesus existia antes que ele? O que é que ele quer transmitir com isso? João Batista quer destacar a superioridade da patente de Jesus Cristo. Ele quer revelar que Jesus é duplamente superior a ele, ou a qualquer profeta que veio antes ou ainda depois dele. Por quê? Porque Jesus é superior em tempo. Ele é eterno. É por isso que João Batista diz que virá aquele que é superior a mim. Jesus é eterno, ele já existia muito antes de mim, diz aqui a palavra. Mas também Jesus, ele é superior em obras, pois ele é muito mais poderoso que qualquer ser humano. Em outras palavras, Jesus é superior porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor que estabelece todas as coisas, que cria todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. E que implicações práticas tem isto para a minha vida e para a sua vida? É porque as pessoas hoje não precisam mais, em algum grau, de mestres e profetas. Elas não precisam essencialmente de novos ensinos. As pessoas não precisam mais de palavras motivacionais, doutrinas ou filosofias que fomentam ou que sustentem a bondade ou a força de vontade delas para superar e para perseverar. As pessoas precisam de fato de um Salvador. As pessoas precisam de alguém que as reconcilie com Deus, pois elas se encontram nas condições de mortas por causa do pecado. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus, então, na sua superioridade, ele se apresenta como aquele que é o Todo-Poderoso para superar as tentações e para levar as nossas culpas e os nossos pecados na cruz, enquanto ele assume a nossa natureza humana, aos quais ele veio resgatar e ele veio salvar. Diz aqui o texto no verso 15 que João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia antes de mim. Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus sempre existiu
sempre é e sempre há de ser. E as suas obras são muito maiores do que qualquer homem que já houve na face da terra. É por isto que Jesus é superior. Ninguém e nada se compara a Jesus. Ele é superior a tudo e a todos. Uma segunda verdade que João destaca nesse texto, porque eu e você devemos alicerçar a nossa fé, ou porque nós devemos crer em Jesus, além da superioridade, ele está apresentando aqui a singularidade de Jesus. João nos atesta que ninguém ou coisa nenhuma poderá se igualar ao Senhor. Não existe nada na face da terra, nenhuma pessoa, nenhuma autoridade, nenhum poder, nada e ninguém que poderá se igualar a Jesus. Veja o que nos diz aqui o texto no verso 16. De sua plenitude, ou seja, da plenitude de Jesus Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amados, Jesus é singular primeiro, porque Ele é a fonte de toda a graça que transborda sobre as pessoas. Ninguém é igual a Ele. Ele é sublime por causa disso. Todos nós somos como a lua. A lua precisa de sol, de luz para brilhar, mas Jesus é o sol. O Antigo Testamento diz que ele é o sol, como o sol da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então todos, tanto justos como injustos, recebem dele, da sua plenitude, do seu transbordar, recebem de Jesus tudo aquilo que necessitam para a sua vida, para o seu suprimento, para as suas necessidades, porque toda a boa dádiva, diz a palavra, vem dele, é dele que transborda todo o bem, pois ele mesmo dá a vida e o fôlego de tudo, e ele diz que supre cada uma das nossas necessidades. Então, queridos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ao final foi ele que do nada a todos nós criou e nos trouxe à existência. Sendo assim, Jesus é singular. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o que nos sustenta, é aquele que nos supre, é aquele que nos cuida, é aquele que nos abençoa. Por isso Ele é singular. Mas Jesus também é singular, em segundo lugar, porque diz aqui o texto que ele acrescenta graça sobre graça. Ou seja, a lei de Moisés no Antigo Testamento já era um transbordar da graça de Deus. A lei do Antigo Testamento já foi uma expressão desta graça porque ela revelava o caráter de Deus. Um Deus justo, um Deus fiel, o Deus todo-poderoso. E esse Deus apontava para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apenas o fato, queridos, de Deus se comunicar com o seu povo, de falar com eles, de orientá-los, de dar a direção, como foi no caso de Êxodo 20, já revelava de que Deus estava conduzindo, falando, atribuindo graça àquele povo, já era um sinal presente de que esta graça estava suprindo o que o povo precisava. Mas Moisés e a lei eram este sinal da graça, mas no Novo Testamento Jesus é a graça sobre a graça. Se aquela graça já era um sinal de que Deus se manifestava, de que Deus supria, de que Deus abençoava, de que Deus cuidava do seu povo, de os conduzir no deserto, a lei que apontava e testemunhava desta verdade, Jesus agora, ele é a própria encarnação da graça e da verdade. E que implicações tem isto para nós na singularidade de Jesus?
é porque eu e você, nós precisamos da graça sobre a graça. Nós precisamos de Cristo, porque Ele, na verdade, é a justiça de Deus. Jesus, Ele é aquele que se apresentou como que o Cordeiro que não tinha pecado, o justo de Deus, o justificador do pecador, daqueles que se arrependem e daqueles que se refugiam na cruz de Cristo. Nós precisamos de alguém através de quem a graça de Deus possa jorrar e transbordar sobre nós, os pecadores. E esta graça especial, ou seja, esta graça sobre a graça, nós temos em Jesus Cristo. Ele é a expressão da graça. Por isso Paulo disse lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus manifestou a sua própria graça, que foi superior à graça antiga, lá dos mandamentos que Deus deu no Antigo Testamento. E esta graça veio a nós na forma de uma nova aliança em Jesus. E por isso nós temos hoje graça sobre graça. E esta graça é Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E um terceiro aspecto que João aqui estabelece, onde ele argumenta sobre o nosso crer em Jesus, o fundamento da nossa fé, além dele ser superior, porque ninguém é maior do que ele, além de ele ser singular, porque ninguém é igual a ele, aqui João diz que nós adoramos e alicerçamos a nossa fé na sublimidade de Jesus. Jesus é sublime, ou seja, ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Jesus, ele é sublime. O verso 18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Hoje milhares e milhares de pessoas acreditam que aquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode tocar, aquilo que não se pode provar e examinar, não pode ser real. E quão tolos e insensatos são aqueles que negam a realidade daquilo que os olhos humanos não podem enxergar. E dessa forma, os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, como dizem, como ninguém jamais viu a Deus, não se pode afirmar de que Deus existe, é o que eles argumentam. Mas a Bíblia aqui nos ensina que o que há de mais real, aquilo que é de mais verdadeiro na face da terra, no universo criado, a causa, o sustentador, o preservador de todas as coisas, olho humano nenhum pode vir e enxergar, porque ele é invisível, isto é, Deus Todo-Poderoso. Deus é invisível e é imortal, por isso ele é sublime. E sobre esse Deus, Paulo escreveu assim em 1 Timóteo 6,16. Somente a Ele pertence a imortalidade. E Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele sejam a honra, o poder para todo sempre. Mas Deus, no entanto, Ele separou e Ele escolheu revelar-se no seu Filho, Jesus Cristo. E o verso 1,18 aqui diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus, ele é sublime porque ele é a revelação exata de Deus. Ele é sublime porque nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Que bênção! Que maravilha, pois apesar de Deus ser espírito e portanto invisível, ele se revelou a nós de uma maneira totalmente única, pela encarnação do seu único Filho Jesus. E é por isso que nós podemos ver Deus, quando nós olhamos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a exata noção
de quem é a pessoa de Deus. E Cristo é eterno e poderoso para nos salvar. Ele é a graça especial de Deus para quem crê. É a graça que Deus derrama sobre todos os pecadores arrependidos. Cristo é Deus revelado em nós, cheio de graça e de verdade. Para concluir, quero contar a experiência de Fanny Crosby. Nós temos na nossa denominação 2 inários que nós usamos para os momentos de adoração, de culto. O mais antigo é o cantor cristão e agora o mais recente é o inário para o culto cristão, conhecido como HCC. Muitos hinos de Fanny Crosby estão aí no cantor cristão e no HCC. O que quase ninguém hoje sabe é que Fanny Crosby, ela foi autora de quase 3.000 hinos. E ela era cega. A sua história revela que quem vê de verdade não é necessariamente quem vê com os olhos. Tem muita gente que tem 2 olhos, graças a Deus, com uma excelente visão, mas não enxerga as coisas de Deus. Muitas pessoas não têm visão, mas enxergam as coisas de Deus, porque pela fé eles conseguem contemplar a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. E Fanny Crosby foi uma dessas mulheres. Ela nasceu no ano de 1820 e com apenas 6 semanas de vida. Ela teve uma conjuntivite, uma infecção nos seus olhos. E por causa de um erro de um conselho de um médico, ou de uma indicação do médico, quando os seus olhos ficaram infeccionados, começaram a doer muito, o médico receitou ou indicou que colocasse nos olhos uma mostarda quente. E essa mostarda quente cegou os seus olhos com 6 semaninhas de vida. E ainda mais, logo em seguida, depois que aconteceu isso com ela, o pai dela faleceu. E ainda criança, muito na sua infância, ela começou a buscar Jesus. Ela começou a desejar mais de Jesus. E conforme o seu próprio depoimento, a total consagração da sua vida aconteceu no dia 20 de novembro de 1850, aos 30 anos de idade, durante uma série de reuniões evangelísticas numa semana na sua igreja. E ela conta no seu diário, outono de 1850, alguns iam todas as noites e em 2 ocasiões procurei a paz indo ao altar, mas não encontrei a alegria que eu tanto desejava. Até que no dia 20 de novembro de 1850, parecia-me que a luz deveria vir naquele momento ou nunca mais. E eu me levantei e eu fui sozinha à frente. Após a oração, eles começaram a cantar o velho e conhecido hino que eu havia composto. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali que pela fé meus olhos abri. E eu agora me alegro na sua luz. Ela que compôs este hino, Fanny Crosby. E ela foi numa semana evangelística. E a igreja cantou este hino, no dia em que de fato ela teve o real encontro com o Senhor. Ela disse que pela primeira vez eu percebi que eu havia tentado naquele dia manter o mundo em uma mão e Cristo na outra mão. E em Cristo Fanny Crosby encontraria o propósito inesgotável e inspiração pela sua existência. E ela disse assim: eu parecia destinada pela bendita providência de Deus a ser cega por toda a minha vida, e agradeço-lhe por esta dispensação. Se uma visão terrena
perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não iria aceitá-la. Eu não poderia ter cantado os hinos para o louvor de Deus se eu tivesse sido distraída pelas coisas belas e interessantes ao meu redor. Que incrível! Ela disse: se alguém amanhã viria me oferecer a oportunidade de ter a visão, eu não aceitaria. Porque coisas únicas e singulares Deus me revelou, porque eu fiquei cega. Eu não pude ver. Eu não pude ver face, eu não pude ver flores, eu não pude ver coisas criadas. Mas Deus me deu uma visão espiritual. Eu pude ver a Jesus. Tem muitos hoje que têm boa visão, mas não enxergam Jesus. Não percebem Jesus. Não voltam a Jesus. E veja o contentamento dela com a visão da glória de Deus, quando ela disse no seu diário: eu creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual Ele me fez. Eu nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda, mas eu tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos semblantes e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão nunca foi perda para a minha vida. Ah, meus queridos, quantos de nós temos uma boa visão, mas nós estamos distraídos pelos encantos da beleza deste mundo. Nós temos trocado a glória de Deus pela nossa própria glória. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo. Além de nós muitas vezes desonrarmos a Deus, nós andamos completamente insatisfeitos, pulando de um abismo para outro abismo, querendo mais e mais experiências com a glória desta vida passageiras. Perdidos, essas pessoas continuam prosseguindo para a perdição eterna, sem saber que é só na plenitude de Cristo que nós podemos receber graça sobre graça. É só em Jesus. Só em Cristo, meus amados, nós podemos encontrar a verdadeira satisfação para a nossa vida. Você pode ter as maiores perdas deste mundo, ou que este mundo possa te apresentar. Mas se você tiver Cristo no teu coração, você terá o maior tesouro na sua vida. Você terá aquilo que é de mais especial no seu andar. Interessante que Fanny Crosby, ela nunca reclamou, ela nunca murmurou. Ela pôde ter pleno contentamento, sem guardar rancor, sem guardar raiva, sem guardar tristeza ou ódio no coração contra este médico que errou contra ela. Ela nunca guardou raiva por causa disso. Mas ela entendeu que nesta limitação, Deus usou a sua vida para a glória do Senhor. E aí ela compôs um outro hino que é muito amado e conhecido de todos nós, que diz assim: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E aí ela conclui na última estrofe: sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Jesus. É o que Fanny Crosby expressava. Mesmo por um erro médico, ela adorava Jesus, ela amava Jesus, porque Jesus é sublime, Jesus é singular. Jesus é aquele que se revela como superior. Ele é graça sobre graça. Que nós possamos amar e servir a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, expressando a glória que é devida ao seu nome. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.